Bom dia, pessoal. Tudo bem por aí? Conseguem me ouvir? O som tá legal? Botei um fonezinho aqui. Beleza. Ótimo. Bom, gente, bom dia a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas à aula de hoje, nosso encontro síncrono. Agora que eu vi, no meu celular tá marcando 10 horas, no computador 9h59, mas não tem problema não. A gente aguarda um pouquinho também o pessoal que está chegando, que o quórum ainda está abaixo. Bom, gente, como combinado na semana passada, hoje vamos ter as apresentações aí do trabalho em grupo sobre qualidade de vida. Temos aí uma divisão de temas que os grupos escolheram. E aí eu queria saber se vocês podem falar aí tanto no chat quanto podem liberar o som de vocês, se algum grupo se voluntaria para iniciar as apresentações, que hoje, na verdade, quem vai dar a aula são vocês que vão trazer aí os conhecimentos buscados, adquiridos e organizados para compartilhar comigo, com os demais colegas. Eu vou fazer algumas anotações aqui, e aí eu vou pedir toda vez que o grupo for apresentar, para o grupo falar, né, os nomes de todos os componentes, e também eu peço para que vocês enviem lá na plataforma que vocês entregaram, no caso que vocês fizeram a apresentação no dia de hoje, tá? Só para registrar lá, para eu poder fazer o lançamento de nota, tendo o requisito lá da entrega da atividade de vocês, tá legal? Então, basicamente isso. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, vamos começar, porque são muitos grupos para apresentar. Algum grupo é voluntário para iniciar? Sim, o meu grupo. Sim, Sara Peixoto, né, que está falando, né? Isso. Ô, Gabriel, como eu estou no trabalho, você deve estar escutando um monte de barulho aí. Meu grupo gravou o trabalho, a gente apresentando, para todo mundo falar. Então, queria pedir um pouco da atenção de vocês e... tá bom? Vou botar para apresentar aqui, tá? Show! Fico no aguardo. Conseguem ver alguma coisa aí? Dê um retorno, por favor. Tá, vou botar para apresentar aqui. Peraí. Estamos vendo. Olá, nosso trabalho é sobre saneamento básico e o grupo é composto por Sara Peixoto, Maria Eduarda Barreto. Olá, nosso trabalho é sobre saneamento básico e o grupo é composto por Sara Peixoto, Maria Eduarda Barreto, Rayane Gomes e Ricardo Lemos. O que é saneamento básico? Saneamento básico é um conjunto de procedimentos adotados por um governo com o objetivo de proporcionar uma situação higiênica saudável para a sua população. Com essas medidas, é possível garantir a qualidade de vida. O Brasil tem cerca de 48% da sua população sem coleta de esgoto, segundo o Instituto Trata Brasil. E a coleta de esgoto é apenas uma das medidas possíveis para o saneamento básico. Doenças agravadas pela falta de saneamento básico. As principais são leptospirose, que é a doença transmitida pela urina de ratos, que geralmente ocorre em águas de esgotos, e ao mínimo contato da água contaminada com a pele, vem o contágio, causando febre, dores no corpo, diarreia, vômitos, alterações urinárias, etc. Febre tifoide, causada pelo consumo de água ou alimentos contaminados pela bactéria Salmonella entérica sorotipo T, causando mal-estar, vômitos, diarreia com sangue, dores abdominais, etc. Verminose, infecção por vermes,
Normalmente se dá pela ingestão de águas ou alimentos contaminados. Pode ocorrer também penetração do parasita por ferimentos na pele. Arbovirose. Doenças transmitidas por insetos vetores, como a dengue, zika, chikungunya e febre amarela, entre outros. A falta de saneamento básico e a educação. O saneamento básico e a educação podem não parecer, mas estão diretamente ligados, pois a falta de saneamento básico afeta no rendimento dos alunos. O Instituto Trata Brasil identificou que 5,92% dos alunos sem o acesso à rede de esgoto deixaram de realizar suas atividades escolares e que crianças de 0 a 17 anos que vivem nessas áreas sem saneamento apresentam redução de 18% no aproveitamento escolar. As doenças causadas por essa falta de saneamento também são grandes responsáveis por tirar as crianças da escola. O saneamento básico, além de grande importância social, apresenta grande importância ambiental. O não tratamento de esgoto, por exemplo, causa poluição dos rios e oceanos, a contaminação dos peixes e demais animais aquáticos. A não coleta de lixo provoca a proliferação desordenada de certos animais, como ratos e baratas, o que pode gerar infestações, desequilíbrio na cadeia alimentar e também diversas doenças para os seres humanos. O também descarte não adequado de lixo, como por exemplo, em aterros clandestinos, provoca uma contaminação do solo e dos aquíferos. Diante desses exemplos, podemos concluir que a preservação do meio ambiente depende, em grande parte, do cumprimento das regras de saneamento básico. Sim, e é isso, gente. Espero que tenham entendido e obrigada. Obrigada. Muito bom, Sara, muito obrigado. Alguém gostaria de trazer alguma pergunta, alguma consideração? Podem fazer agora. Alguma pergunta para o grupo, alguma dúvida? Gostei do método, da metodologia usada, bem legal, né? Áudio, imagem aparecendo. Parabéns. Algum grupo... Gente, se tiver perguntas, depois também a gente pode fazer até relacionando um trabalho ao outro. Enquanto não surge outra pergunta, quero saber aqui qual grupo quer fazer na sequência, senão eu sorteio aqui um tema. Vai lá, Paulo. Aí só me fala o tema e os componentes quando for começar a apresentação, tá?
Gabriel, tô ouvindo? Agora tô ouvindo sim. Pessoal, eu tive um feedback aqui do meu grupo, ele falou que não tava rodando vídeo, não tava saindo áudio legal, tá saindo áudio legal? O vídeo tá rodando, as imagens estão passando, mas o áudio tá saindo muito baixo e não dá para entender o que vocês estão falando no vídeo. Eu vou repetir aqui o vídeo, aí você dá um feedback se o áudio tá bom, beleza? Tá legal, tá legal. Se tá saindo um áudio legal aí. Tá dando pra ouvir? Não, Paulo, continua inaudível. Caraca. Olha, se vocês quiserem, vocês podem comentar aí agora, enquanto passa o vídeo, tá? Ou então a gente passa outro grupo aí para você ver se consegue por acaso resolver. Mas não tem problema não, cara. Fiquem tranquilos. Vocês podem ir comentando aí os slides, que eu tô vendo que os slides estão bem feitos, né? Só uma pena que o áudio teve algum problema aí na hora de salvar o arquivo. Uhum. Eu vou ver aqui o que tá acontecendo, que a coisa deixa mais pro final, beleza? Tá legal. Então, enquanto isso, gente, algum grupo aí se voluntaria a ser o próximo para ver se o pessoal de condições socioeconômicas consegue resolver aí esse problema técnico. Vai lá, Felipe Barcelos Nogueira, apresenta aí o tema do grupo e os componentes, por favor. Tranquilo, tranquilo. Paulo Guilherme, aí depois tira seu compartilhamento de tela aí para poder liberar a. Valeu, obrigado. Oi, bom dia. Então, antes eu queria falar qual é o nome do meu grupo, quem são os participantes e o que a gente vai falar sobre nesse podcast. Meu grupo sou eu, Felipe Passos Nogueira, Leandro Luizio, Jennifer Soares e Yasmin Rangel. A gente vai falar sobre instituições escolares. A gente fez um pequeno podcast. Daí fala se o áudio estiver ruim.
Felipe, deu problema aí no áudio? Júlia, é o grupo de agora, espera um pouquinho. Tá, vamos lá, próximo grupo aí. Hoje a tecnologia não está ao nosso lado, não tem problema. Júlia, aproveita o embalo aí e faz o grupo de vocês então, já que vocês botaram já o nome do grupo. Pode ser? Só escreve aí no chat também o tema do grupo. Todo mundo vai apresentar, vamos nessa. Gabriel, se quiser eu posso ir adiantando o meu apresentar. Manda já. ver. Vai lá, Luiz Felipe, manda ver. Diz aí o tema e o componente, pede para alguém botar no chat também, por favor. Deixa eu só ajeitar as coisas aqui para apresentar. Só um momento. Compartilhar a tela, né? Isso. Certo, vocês estão vendo o slide aí? Sim, aparece. Beleza, o nosso tema é a terceira idade. O grupo está até aqui, é Isadora, Alice, Melissa, Lucas, Luiz Felipe, eu e Paulo Ricardo. Primeiro, eu queria começar falando sobre os problemas mais comuns na terceira idade, que são as doenças cardiovasculares, derrames, diabetes, osteoporose, Alzheimer e trombose. O que acontece? O corpo humano, por uma série de evoluções, né, naturalmente, pela necessidade dos nossos antepassados de realizar atividades físicas, se adaptou para isso. De forma que, se a gente hoje levar uma vida sedentária, ele com certeza não vai reagir bem. E aí, a mistura da vida sedentária com maus hábitos alimentares, muitas vezes o tabagismo também, alcoolismo e outros vícios, podem gerar diversas dessas doenças. Por exemplo, entupimento das artérias ocorre quando a pessoa tem excesso de açúcar no sangue, que favorece com que o colesterol fique preso ali, realmente tampando a artéria e fazendo com que, de fato, o sangue tenha mais dificuldade para passar, para circular, e na situação extrema podendo chegar até a ocorrer uma parada cardíaca, um ataque cardíaco, ou se esse bloqueio for no cérebro, um acidente vascular cerebral. Como prevenir esse tipo de coisa? Prática de atividade física, ter uma alimentação balanceada, alongar-se durante o dia, psicoterapia também ajuda, pausas regulares programadas, meditar, laços sociais e não fumar. O que acontece? Quando a gente faz exercício físico, além dos benefícios físicos para o corpo, a atividade física também libera endorfina, que é um hormônio que causa uma satisfação, assim, um bom humor na pessoa. A pessoa se sente mais disposta, mais capacitada para enfrentar o dia a dia, para planejar suas coisas. Isso, além de melhorar a vida física da pessoa, o corpo dela, também melhora a qualidade de vida mental dela. A pessoa se torna uma pessoa mais positiva, tudo mais. Para os idosos é excepcionalmente importante, e é muito importante não deixar para fazer esse tipo de coisa só quando se chega à terceira idade, porque durante a vida a gente vai meio que preparando o nosso corpo, digamos assim, para a terceira idade, né? Os hábitos que a gente tem agora e no futuro vão dizer como vai ser a nossa velhice, né? Se a gente desde cedo sempre teve bons hábitos de boa alimentação equilibrada e exercício físico, a gente vai chegar na terceira idade com muito mais tranquilidade, vai ter menos problemas de saúde, precisar ir menos ao médico e provavelmente vai viver uma vida mais longa também, com mais qualidade de vida. Agora, se você já tem um desses problemas, como tratar? O tratamento das doenças desenvolvidas com a idade não é somente com o uso de medicamento, como eu falei anteriormente. A atividade física regular e a boa alimentação, além de prevenir, também são essenciais na cura desses problemas, porque não adianta você estar tomando remédio que serve para tratar esse problema se você ainda está tendo o mau hábito justamente que causou esse problema, né? É a primeira coisa que tem que ser retirada. Inclusive, muitos desses problemas a pessoa consegue resolver só com a mudança de hábito. Muitas vezes até sem o remédio industrializado de fato.
E o nosso trabalho é basicamente isso, é para a gente pensar sobre como a gente trata o nosso corpo. Muitas pessoas dão prioridade, tipo, eu não tenho tempo para fazer exercício físico porque eu tenho que trabalhar muito, tenho que estudar muito. Mas, tipo assim, você trabalha, você estuda almejando um objetivo, para alcançar um objetivo na sua vida. Mas do que adianta alcançar esse objetivo e perder o seu corpo pelo caminho, perder a sua saúde? Não adianta de nada, né? Sem saúde a gente não fica vivo, não tem trabalho, não tem estudo, não tem filho, não tem marido, não tem nada. Então, acho que fica essa reflexão. É basicamente isso o nosso trabalho. Valeu. Só comenta aí o último slide, que tem o slide aí das fontes. Fala aí um pouquinho sobre o que vocês usaram, né? Só para o pessoal saber. As nossas fontes foram sites que a gente pesquisou na internet mesmo e YouTube, né? Drauzio Varela e todos esses canais aí mais reconhecidos sobre medicina a gente pesquisou para desenvolver o trabalho. Obrigado. Valeu mesmo. Bem desenvolvido. Pode ir a Jéssica então, Jéssica. Aí compartilha o seu trabalho, só me confirma aí condições socioeconômicas, beleza. Paulo Guilherme, Jéssica, Arthur Azeredo e Marcela, já anotei esses aqui. Influência na saúde. A falta de saneamento básico causa várias doenças, como a diarreia, a febre tifoide e a cólera, onde a contaminação se dá pela ingestão de água ou alimentos infectados, além do agravamento das epidemias, tais como dengue, zika e, atualmente, a pandemia que estamos vivendo da Covid-19. Se o nosso país fosse mais estruturado e tivesse saneamento básico de qualidade para todos, os impactos dessa pandemia e desse novo vírus que assolou todo mundo seriam muito menores. Isso se dá pela má gestão dos que estão no poder. A insuficiência dos serviços de saneamentos, a aglomeração humana em determinadas áreas e também habitações inadequadas, mal ventiladas, pequenas demais para o número de pessoas que vivem nela, muito próximas umas das outras, principalmente nas periferias e favelas. Esses fatores contribuem para a transmissão de doenças virais e bacterianas que podem levar à morte. Presenciamos isso com a pandemia da Covid-19. Na primeira foto, temos uma criança bebendo água poluída, o que gera diversas doenças. E na segunda foto, tem duas crianças, sendo uma delas apenas um bebê, em meio ao lixo, expostas a diversas doenças. Influência na educação. O ambiente onde o indivíduo vive influencia diretamente no seu comportamento e determina seu futuro. Há até um estudo chamado Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento Brasileiro, onde afirma que estudantes que vivem em lugares sem saneamento básico têm um atraso maior em comparação a outros com as mesmas condições socioeconômicas, porém com saneamento básico. Influência na desigualdade social. O estudo realizado em 2006 constatou que 90% dos esgotos em áreas irregulares não são coletados nem tratados. Em geral, as moradias em áreas irregulares em risco de deslizamentos e inundações são excluídas do planejamento do governo por causa da grande dificuldade de levar esse serviço. Dessa forma, criam-se barreiras para a implantação de saneamento básico que comprometem parte da população com diferentes dificuldades e desigualdades no Brasil. Aqui tem mais imagens da desigualdade social no Brasil. Poluição dos recursos hídricos. Na periferia, devido à restrição do acesso ao saneamento, os esgotos sanitários e o lixo doméstico são frequentemente jogados nos rios, sem qualquer tratamento. Em contrapartida, o crescimento industrial também contribui para a poluição hídrica, já que muitas empresas burlam a legislação e jogam seus resíduos industriais
nas águas sem nenhum tratamento. Com isso, tem-se uma quantidade absurda de águas poluídas. Em 111 rios brasileiros, 24% das águas são de qualidade ruim ou péssima. E nesse contexto, se tem outro problema, a redução da água potável disponível. O crescimento populacional demanda maior quantidade de água para consumo, mas o consumo de água aumenta numa proporção de 2 vezes o crescimento populacional. Sendo assim, se tem uma situação alarmante. Por um lado, a falta de saneamento e a poluição dos rios, e de outro, a maior demanda por água potável. Na primeira foto, tem um esgoto sendo jogado direto no rio, e na segunda foto tem um rio extremamente poluído e com muito lixo. Influência na poluição urbana ocasiona a ausência de um local adequado para o despejamento do lixo nos bueiros. A falta de um aterro sanitário, onde ser depositados lixos urbanos, é um grande problema. O aterro contém estrutura para o tratamento de gases e chorume, incineração, coleta seletiva, mas por precisar de grandes investimentos, o governo acaba deixando de lado as práticas corretas, gerando péssimas consequências no futuro. Os lixos são grandes depósitos a céu aberto, com alta probabilidade de contaminação do solo e infestação de doenças. Além disso, as chuvas contribuem para o carregamento de lixo para as cidades e para uma grande contaminação da água, fazendo com que o lixo, sem o destino correto, aumente as probabilidades de enchente nessas áreas urbanas. Na primeira imagem, temos uma enchente e na segunda imagem, poeiras entupidas. Benefícios do saneamento básico: valorização mobiliária, melhores indicadores de educação, geração de emprego, valorização do turismo e redução de doenças. Mesmo com todos esses benefícios, tanto econômicos quanto sociais, que o saneamento pode trazer, esse setor aqui no Brasil ainda apresenta bastante atraso, ocupando a 112ª posição dentre 200 países no ranking do saneamento, tendo uma média de crescimento no acesso ao saneamento básico de 4,6% por ano. Beleza, gente. Agora funcionou certinho. Muito bom. Gostei também da metodologia que vocês usaram já com a apresentação vindo pronta, com áudio, bem legal. Se ninguém tiver uma pergunta específica para o grupo, a gente já pode passar aí para o grupo seguinte, aguardando alguém que... Davi, beleza. Contigo, Davi. Então, o nosso grupo sou eu, Davi, a Daniele, Cauã, Paulo Vitor e Lara. E eu vou botar o vídeo aqui que a gente criou. E se o áudio não estiver muito bom, dá um retorno para mim, por favor. Beleza. Pede para alguém do grupo também já bota no chat aí o tema e os componentes, por favor. E o próximo já está aí o grupo da Júlia Gomes e Raíssa, né? Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o ambiente de trabalho. Acredito que todos saibam o que é o ambiente de trabalho. Porém, nós vamos Davi, teve algum problema no áudio agora, que parou aqui para mim. Pô, acho que tá muito baixo. Deve ser esse problema, mas eu não tô conseguindo aumentar mais que isso também. Pera. No início estava ouvindo, depois que passou para outros slides, que eu acho que parou. Ué.
Vou tentar aumentar o áudio aqui. Pode botar no máximo aí sim, bota no máximo esse aí que você mexeu. Vamos ver se melhora. Eu já botei no máximo, isso aqui é um programa que eu tô usando para poder aumentar mais ainda. Ah, tá. Acho que piorou, tá travado. O áudio tá super travado. Davi, eu acho que talvez esteja Oi. acontecendo, que, tipo, o áudio que tá saindo no Google Meet é o áudio do seu microfone mesmo, que você tá falando, sabe? Aí, tipo, ele tá pegando de fundo o áudio da tela que você tá compartilhando. Tipo, tenta Ah, colocar sim, porque eu achei que era pra ser desse modo, que pegava o áudio no microfone, mas então, se eu desativar o microfone, já funciona o áudio normal, né? Não sei, mas se você for fazer desse jeito, tenta colocar o microfone perto da saída de áudio do computador. Não, é que eu tava usando o microfone do próprio computador. Ah, entendi. Se eu tentar apresentar com o microfone desativado, o áudio do vídeo em si, apresenta para vocês? Tenta aí. Eu acho que só você rodando o programa, ele sai o áudio sim. O Felipe falou ali, não dessa forma. Ô, Davi, então, quando você começa a fazer uma nova apresentação, tem tipo as opções. Apresentar toda a tela, um programa e uma aba. Quando você apresentar uma aba, solta o áudio. Ah, sim, vou tentar fazer isso então. Vou interromper aqui e vou começar de novo para tentar. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o ambiente do trabalho. Acredito que todos saibam o que é um Gente, o áudio começou a travar de novo, não foi? Sim, começou. Pô, deve ter sido por causa do programa que eu usei. Eu teria que fechar essa guia e abrir de novo o trabalho. Pode tentar. Tá bom.
Gente, desiste, tá travando demais. Passa pro próximo aí, Davi. Depois a gente tenta, tá? Tá bom. Senão qualquer coisa vocês podem ir falando também ao longo dos slides, para não ficar sem apresentar. Então, na ordem aqui, grupo da Raíssa, isso agora. Mandem ver. Aí tira a apresentação de tela, Davi, para liberar para elas, por favor. Bom dia, gente. O nosso trabalho fala sobre qualidade de vida, obviamente, né? Com o subtema de sono. Tudo na vida tem um benefício e um malefício. O sono não é uma exceção. Dormir não é só para você acabar com o seu cansaço, também tem funções essenciais na sua saúde. Alguns dos benefícios são o hormônio de crescimento, que ele é estimulado durante o sono. É muito importante, principalmente para crianças. Os adultos também têm isso, só que serve para a manutenção dos cuidados da pele. Mantém a saúde do coração. Quando a pessoa não tem um bom sono, ela pode acabar tendo alguns problemas, como pressão alta e ataques cardíacos. Aumenta a imunidade, melhora o humor. Quando você dorme bastante, dorme a quantidade de horas apropriadas para a sua idade, você acorda com bom humor. Reduz a ansiedade e irritabilidade, reduz dores de cabeça e enxaquecas, estimula a memória, relaxa tensões musculares. Malefícios, que são quando as pessoas dormem pouco ou dormem mal, porque existem dois tipos de mau sono: dormir pouco e ficar dormindo e acordando toda hora, durante a noite. Esses malefícios são a falta de raciocínio, atenção e memória. Quem dorme pouco não consegue se concentrar direito. Então, quando você vai fazer uma prova, o ideal é você dormir bastante, porque senão você não vai ter um bom desempenho. Baixa imunidade, aumento de açúcar no sangue, que impede a passagem de glicose para as células, causando diabetes e obesidade. Existe outro ponto para se falar sobre o sono, que é a diferença entre as idades. É um fato, né, que crianças e adolescentes devem dormir mais do que adultos. O horário mínimo, a quantidade de horas mínimas, é 8 horas. Recém-nascidos precisam mais ainda, podendo dormir até 16 horas por dia. Idosos com 65 anos ou mais são os que menos precisam de horas de sono, mas a maioria acaba dormindo muito pouco. Um exemplo disso são os meus avós. Eles dormem mais ou menos 3 horas da manhã. Sem sacanagem. A maioria dos idosos que vocês conhecem deve dormir mais cedo, mas a minha família é assim. Só que meus avós, eles dormem 3 horas da manhã e acordam 7 e pouca. Eles dormem muito pouco. Mesmo sendo necessário menos horas de sono, eles acabam dormindo menos que o apropriado. E depois eles comentam que dormir demais faz mal. Ou seja, falando de mim.
Só que eu não durmo demais. Eu durmo uma quantidade de horas apropriadas para minha idade. Só que eles não entendem isso, né? Porque eles dormem pouco e acabam ficando de mau humor. Acordam de mau humor. Meu avô mesmo tem ansiedade e ele acorda mais ansioso do que o normal, porque ele dorme muito pouco. E é isso, agora eu vou passar a palavra para a Júlia. Oi, bom dia, gente. Nos dias atuais, o nosso sono vem sendo muito prejudicado, o que reflete na nossa saúde, né? Às vezes a gente pode ficar estressado, como a Andressa falou, ansioso, principalmente a gente que é estudante, que tem uma rotina muito corrida. Muitos alunos do nosso instituto sofrem com problemas de sono, principalmente em semanas de prova, porque ou não conseguem dormir ou dormem mal, e isso acaba refletindo no nosso desempenho na semana de prova. Eu conheço muitas pessoas da nossa sala mesmo e do pessoal de eletro, pessoas que precisam de remédio para dormir. Eu, por um tempo, também precisei de remédio quando eu era mais nova. E muitos desses remédios podem ser pesados e viciar as pessoas. E não só a gente que é adolescente tem todos esses problemas, mas adultos que acabam trabalhando muito, que ficam muito tempo em escritório, eles costumam ter vários problemas de saúde. E como a Andressa falou, às vezes a pessoa até consegue dormir, mas não é um sono que tem qualidade. O sono também ele precisa ser equilibrado. Assim como dormir pouco ou dormir mal, dormir muito também pode ser prejudicial. Pessoas depressivas, elas costumam dormir bastante ou até mesmo se doparem para ficar desacordadas, e isso precisa estar sempre sendo visto com bastante atenção pelos responsáveis da pessoa para que o sono dela seja saudável, porque isso indica muito em como vai ser o dia e o desempenho da pessoa, principalmente se você precisar trabalhar, estudar ou fazer provas. O sono tem que ser equilibrado. E tem vários hábitos também, como o yoga, que ajuda a gente a equilibrar esse sono e a manter uma boa rotina, assim como alguns exercícios físicos que ajudam a gente a descarregar a nossa energia. Muitas pessoas nessa quarentena podem estar se queixando de insônia, mas acaba que a gente fica tão concentrado no celular e outras coisas que a gente realmente não fica cansado. Só a nossa mente fica, mas o nosso corpo não. Então, assim, realmente é difícil. Tudo precisa ser equilibrado. A gente precisa tirar um tempo para cuidar da gente. Porque cuidar do nosso sono é sinônimo de cuidar da nossa saúde. E é isso. Valeu, gente. Comentem aí também as fontes, que é importante, tá? Só para finalizar. E muito bom. Curti. Então, essas foram as nossas fontes que a gente usou. A gente não quis trazer muitos slides, porque o sono todo mundo tem uma percepção, né, que a gente precisa dormir bem. Mas foi isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu, gente. Muito obrigado. No grupo agora do Felipe Nogueira, depois prepara o da Mariana, depois do Rafael. Quem ainda não se inscreveu, já pode copiar e colar essa mensagem aqui também para botar o nome de alguém do seu grupo, tá? A qualidade de vida de uma pessoa pode ser definida pela soma de vários âmbitos da vida dela, sendo eles em sua maioria no sentido mental, profissional, físico e financeiro. Isso determina o bem-estar que essa pessoa sente. Para ter uma qualidade de vida mais elevada, é necessário se atentar aos pequenos detalhes do dia a dia, como uma noite bem dormida, determinar objetivos e cumprir os prazos determinados, e uma boa alimentação, são pequenas ações que elevam a sua autoestima. Normalmente a escola é a principal responsabilidade do aluno. Muitas vezes determina a nossa felicidade. Por exemplo, quando tiramos notas ruins. Pode acabar com o nosso dia e prejudicar nosso sentimento.
A dependência geralmente enfraquece a capacidade de raciocínio do aluno e é ruim, porque afeta o ânimo e o desempenho do aluno. E aí, Um fator que pode alterar a qualidade de vida do estudante e que a instituição escolar tem responsabilidade é a romantização e endeusamento das pessoas que estudam em excesso. Quantas vezes eu já me deparei com posts no Instagram de pessoas que estudaram para o vestibular 7, 10 horas por dia e, tipo, obviamente aquelas pessoas tiveram consequências para aquilo, para aquele hábito não saudável para a mente delas, que elas criaram. Elas podem sim ter tirado uma nota boa no Enem, para a prova, no vestibular, mas teve consequências. Transtornos psicológicos podem ter sido adquiridos através daqueles hábitos, como a ansiedade, que já é um transtorno muito grande no meio da nossa geração. E, além do mais, a escola, além de endeusar essas pessoas, isso acaba incentivando outras pessoas a também tornarem aquilo um hábito, o que obviamente vai fazer mal não só para a mente dela, mas para o físico também. Porque uma pessoa que passa 7, 10 horas sentada numa cadeira de frente para um computador, para um tablet ou para o caderno, ela vai adquirir algum problema, talvez na coluna, talvez uma inflamação no nervo ciático. A falta de exercício pode sim prejudicar ela. Então, tal hábito não é algo bom e, infelizmente, é endeusado o tempo todo, levando outras pessoas a também praticarem aquilo que parece que vai, mas não vai fazer bem para ela. E, em certo momento, ela vai adquirir transtornos que podem levar aquilo para a vida toda. Uma das coisas nas quais essas instituições escolares podem fazer para mudar toda essa realidade de ansiedade, de pressão em cima dos alunos, eles podem mudar a forma como eles ensinam os alunos, no qual os alunos são avaliados, como que os alunos se organizam para estudar, todas essas questões. Uma questão que poderia ser levada em conta é a questão da saúde mental desses alunos. É compreender que a vida acadêmica deles não é a única coisa que eles possuem. Que cada um possui suas próprias dificuldades, e que isso deve ser levado em conta. Valeu, gente. Podcast, né? Muito bem, muito bem. É isso, gente. Apesar dos trabalhos serem curtos, né, trazem aí questões bastante profundas e muitas delas relacionadas até ao cotidiano de vocês. Parabéns aí também. Bom, próximo grupo da Mariana Rodrigues, né? Depois do Rafael Petronilha. Então, bom dia. O nosso tema é alimentação e fizemos uma apresentação de slide com a nossa explicação de fundo e espero que gostem. Vou apresentar aqui agora. Uma alimentação saudável é fundamental para a nossa saúde e, por meio de mudanças simples no nosso dia a dia, podemos melhorar e adequar a nossa alimentação. Uma alimentação saudável, diferentemente do que muitos pensam, não é aquela alimentação cheia de restrições ou sem sabor. A alimentação saudável é aquela que garante, principalmente, que nosso corpo e organismo esteja recebendo todos os nutrientes de que ele precisa.
A alimentação não saudável é aquela incapaz de fornecer ao organismo as quantidades e tipos corretos de nutrientes para o seu bom funcionamento, ou seja, é uma dieta carente em ingestão de frutas, verduras, legumes, cereais e grãos, assim podendo até causar algumas doenças. Ter uma alimentação balanceada é essencial para garantir uma boa qualidade de vida. Além do bem-estar em geral, uma boa alimentação ajuda a combater doenças e manter o peso corporal saudável. Além disso, existem diversos outros benefícios, como, por exemplo, a ajuda no sistema imunológico, aumenta a qualidade do sono, previne o envelhecimento precoce da pele e melhora o sistema digestivo. Alimentos saudáveis e não saudáveis. Então, nos alimentos não saudáveis, a maioria das pessoas já conhece, né? Que são feitos de açúcar, gordura e que tem um grande excesso de sal. Alguns exemplos que eu posso dar de alimentos que são compostos por açúcar é balas, chocolate, sorvete, refrigerante, bolacha. E dos alimentos que contêm bastante gordura, eu posso falar dos lanches de fast food. Que são batata frita, hambúrguer, que contém uma grande quantidade de gordura. Também tem aquele acompanhamentozinho, maionese. O pessoal chama de maionese caseira. Contém uma grande quantidade de óleo que vocês nem imaginam, que faz bastante mal. E também a gente não pode esquecer daquelas comidas que tem bastante sal, né? Que são alimentos industrializados. A maioria das pessoas come, né? Que são miojos, salgadinhos, temperos que colocam em comida. Tem uma quantidade grandíssima de sal. Então, por isso, esses alimentos devem ser consumidos em pouquíssima quantidade, porque traz um risco muito grande à saúde de vocês se for consumido em excesso. Os alimentos saudáveis, a gente pode falar dos cereais, frutas, verduras, legumes, porque os cereais são ricos em carboidratos e nos ajudam a ter uma energia para a gente realizar nossa atividade do dia a dia, como ir para o trabalho, para a escola, até mesmo quando a gente for praticar uma atividade física. Então, por isso, a gente deve consumir bastante em maior quantidade todo dia, que são arroz, milho, aveia, batata, pão. Como eu falei, frutas e verduras e legumes também são muito importantes, porque são alimentos ricos em fibras, vitaminas e minerais, que mantêm a saúde e bom funcionamento do organismo. Como, por exemplo, a maçã, mamão, laranja, cenoura, beterraba, brócolis, né? E também tem os alimentos de origem animal. Eu sei que nem todas as pessoas consomem, né? Porque tem gente vegana, esses tipos. Mas é bastante saudável, porque são ricos em cálcio e proteínas essenciais para a manutenção da saúde do nosso corpo, que fortalece o nosso crescimento, a formação da nossa pele, da unha, do cabelo, até mesmo dos ossos. Um exemplo que eu posso falar dos alimentos de origem animal é a carne vermelha, o frango, o peixe, né? E também o leite, o queijo, até mesmo o iogurte. Os pontos positivos, né, é que a gente vai ter uma boa alimentação para trazer um benefício para a nossa saúde. A gente começa a ter um bom rendimento da nossa saúde, né? A gente começa a se sentir melhor fazendo uma alimentação saudável. A gente começa a ter um fortalecimento do nosso sistema imunológico, né? E também nos previne de doenças, porque o ponto negativo é o quê? O ponto negativo é que a gente começa a ter doenças como obesidade, colesterol alto, osteoporose e muita diabetes, porque se for consumido bastante açúcar. A maioria das pessoas que não tem uma alimentação saudável, começa a comer bastante besteira, começa a ter uma doença de obesidade. E a obesidade é uma doença bastante comum em pessoas que não têm uma alimentação muito saudável e começam a comer muita besteira. Fiz umas perguntas ao meu grupo para saber se eles costumam se alimentar bem ou se só se entopem de alimentos prejudiciais à saúde. 2 deles disseram que se alimenta bem e não vê dificuldade de fazer isso. Um disse que vê dificuldade, mas come,
apesar de comer mais comida normal, assim, não necessariamente saudável, ou também não tão prejudicial, mas ainda come alimentos saudáveis. Um deles disse que come mais besteira e tem dificuldade de se alimentar com alimentos saudáveis. Eu. E o outro disse que se alimenta bem, mas tem dificuldade. E eu acho que a maior dificuldade de se alimentar bem é devido à forma como os alimentos saudáveis são feitos e como são apresentados para a gente, fazendo a gente preferir uma comida normal, não necessariamente saudável, ou lanches gordurosos, sem contar que para se alimentar bem, você precisa de foco e determinação, enquanto para comer coisas gordurosas e tal, só precisa gostar daquele alimento e pronto. Bom, e esse é o... Valeu, gente. Acabou ou não? Acabou. Pode falar, pode falar. Não, já acabou. Esse é o trabalho. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Pessoal, como vocês puderam reparar, né, com os problemas técnicos, a gente vai passar um pouco do horário de hoje, tá? E, obviamente, a gente vai levar isso em consideração também para a quantidade aí de horas, né, do nosso calendário letivo, tá? Então, peço um pouquinho de paciência para a gente poder ver todas as apresentações, tá? Daqui a pouco eu já estou com o link aqui preparado também para a lista de presença. Então, agora é o grupo do Rafael Petronilha. Caso algum grupo ainda não tenha se inscrito, por favor, se inscreva aí só copiar a ordem, a última ordem e atualizar, tá? Vai lá, Rafael. Boa tarde, tá saindo um áudio bem aí? Sim. Tá bom. O tema que o nosso grupo escolheu foi o tema lazer. O grupo é o Rafael, eu, Vinícius Simões e o Luan. O Luan, eu acho que ele dormiu, então ele ia apresentar comigo porque o Rafael tá sem microfone no computador dele, mas eu acho que ele dormiu, então eu vou apresentar sozinho. O que é lazer? Lazer, ele é um nome dado a um espaço que a gente tem livre de tempo, quando a gente não está atarefado, não, por exemplo, a gente não está o dia todo estudando, a gente não consegue ficar o dia todo estudando, então a gente tem que ter um tempo para relaxar, para conseguir uma atividade que distrai a cabeça e que a gente não fique acumulado que não deixe a gente, de atividades que não causem estresse e problemas psicológicos para a gente. A importância do lazer. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade que é muito agitada, estamos sempre pensando em muitas coisas, problemas de responsabilidades, e com isso o lazer acaba sendo algo muito importante para desestressar e socializar. Mas vale também lembrar que o lazer não é sedentarismo, ele é apenas um tempo que a gente usa para relaxar e esquecer os problemas. É diferente, por exemplo, a questão de lazer é diferente de sedentarismo, porque lazer não é você só ficar parado ou dormindo o dia todo, é você fazer uma atividade que ajude a socializar, ou uma atividade física, algo que te relaxe, que melhore o seu psicológico e tire você do estresse do dia a dia, para que isso não te cause problemas piores. Lazer durante a pandemia. A gente, apesar do atual momento que a gente vive no mundo, muitas pessoas acabaram desenvolvendo, cada um do seu próprio jeito, sua atividade para passar o tempo, devido à questão da quarentena e a pandemia que a gente vive hoje. Essa prática de atividade de lazer, ela pode oferecer também benefícios psicológicos, promover a sensação de bem-estar, e esse um fator muito importante a gente ver, já que na rotina proposta pela pandemia, a gente pode ter um desgaste muito grande psicológico e pode ser um gatilho para ansiedade e problemas sociais.
porque a nossa sociedade ela é composta que na maior parte por contato físico, por relação próxima com as pessoas, e o fato de muitas pessoas acabar ficando isoladas durante essa pandemia acaba que pode gerar problemas psicológicos para a pessoa. Muitas vezes o lazer, por exemplo, quando você entra numa live na internet, quando você pega o computador para jogar um jogo com os amigos, quando você vai praticar uma caminhada com um companheiro, com alguém, com um familiar, você acaba sendo uma prática de lazer positiva, boa para a saúde. E o lazer está muito ligado à saúde, porque se você ficasse só estudando, você ficar, por exemplo, a gente fazer o EAD e ficar com estresse na cabeça, todo mundo aqui acaba tendo que ter uma forma de escapar desse estresse diário. Então todo mundo tem uma espécie de hobby que te distrai dessas situações. E durante a pandemia, as formas de lazer que cresceram na pandemia. Durante essa pandemia, a gente fez uma pesquisa em alguns sites, apesar de ter sido difícil de achar, a gente achou que algumas atividades que não eram tão comuns, vamos dizer assim, mas que cresceram muito, foram atividades como cozinhar, meditar, a caminhada, ela cresceu muito, e principalmente a questão das atividades online, porque a internet ela foi uma zona de escapatória de muitas pessoas para continuar tendo uma relação social, conversar com os amigos, jogar junto ou assistir uma live e tal. Essas atividades, geralmente, elas também variam muito com a relação de faixa etária e com as condições econômicas, porque nem todo mundo tem condições de ter um computador em casa para poder jogar, e nem muita gente, e muitas vezes a questão da faixa etária, porque um adulto pode ter atividades diferentes de uma criança, por exemplo. E essas são as fontes que a gente utilizou, e algumas dessas fontes a gente não sei como é que esqueci a palavra, mas essas são as fontes que a gente usou. Valeu, Vinícius, Rafael. Vinícius, Rafael e Luan, certo? 3 pessoas mesmo? Foi 3 pessoas. Tá ótimo. Obrigado aí. Bacana. Próximo é o Nicolas, grupo do Nicolas, certo? Sou eu, vou falar. Manda ver aí, Nicolas. É o Gabriel aqui, só vou apresentar aqui. Se alguém do grupo conseguir copiar e colar de novo a lista aqui dos componentes, senão eu cato aqui rapidinho. Aí, tá aparecendo? No meu tá rodando ainda. Valeu, Roberto. Quando aparecer aí, avisa, por favor. Apareceu para mim. Beleza. Bom dia, hoje iremos apresentar o trabalho, né? É sobre exercícios físicos. E o nosso grupo é constituído aí por Luiz Felipe Santos, Paulo, eu, Nicolas e Fábio. A gente vai falar sobre os benefícios do exercício físico. Ele faz o aumento da autoestima. O que seria bem esse aumento da autoestima? Quando a gente faz exercício físico, nosso cérebro ele meio que começa a gerar hormônios em que produz, como pode dizer assim, fala que é o hormônio da felicidade. Então, esse hormônio da felicidade, muitas das vezes, ele é responsável por tanto nos sentimos, como pode dizer, satisfeitos, aumenta também, como está escrito aí, a autoestima, e nos ajuda também que um dia bem melhor. A gente começa, aquele famoso ditado, né, que é o grupo das 5 da manhã. Então, quando a gente faz exercício, ele aumenta esse hormônio da felicidade. Então, a gente meio que se sente realizado, assim, se sente prazer. Uma coisa também ajuda a perder o peso, né? Que além da alimentação, o exercício ele colabora com isso. Que a gente sabe, né, que não é muito fácil de matar a célula da gordura, já que ela demora um tempo para morrer. E ela contribui para isso.
e fortalece a musculação e os ossos. Quando a gente faz exercício, a gente também muitas vezes vai um pouco mais além na qualidade de vida. A gente pensa em ficar às vezes um pouco mais forte ou ganhar um pouco mais corpo. Só que a gente tem uma coisa escrita ali, ó, que vai vir mais para frente, é em relação à intensidade. Quando a gente vai fazer o exercício físico, nosso corpo ele reconhece que está em um processo meio que ele está forçando a musculação. Então ele reconhece que a gente precisa aumentar mais ainda a força do corpo. Então, quando o nosso músculo está um pouco meio que machucado, o cérebro vai reconhecer que ele precisa meio que produzir mais fibra muscular. E com isso vai gerar um aumento da massa muscular e até mesmo os ossos. Olha, reduz o risco de desenvolver doenças crônicas. Uma coisa que muita gente não sabe, que a gente até sabe, né, quando às vezes aparece na reportagem, é que quando a gente faz o exercício físico, ele diminui a chance de a gente ter Alzheimer. Não que a gente se torne imune a isso, mas ele reduz a chance disso acontecer. Então, até tantas outras doenças como a osteoporose, entre outras. E ajuda, né, a saúde, memória e o cérebro, como tinha dito. Cuidado ao se fazer exercícios. A gente pode ver essa imagem aí, né, em relação à questão do celular, né, já que ainda mais essa pandemia, que, bom, praticamente muita gente está ficando no celular, realmente muita gente. O que pode acontecer quando a gente fica de má postura? Se o celular faz isso, imagine quando a gente faz exercício, que a gente já está meio que exercendo uma força sobre o corpo, às vezes pode estar levantando algum peso, até mesmo quem está praticando calistenia, uma corrida ou está indo na academia. Se a gente não tem postura, isso pode gerar graves problemas. Eu não sei quem gosta de quiropraxia, ou tem um canal no YouTube que se chama Quero Quiro, mas tem um vídeo que eles explicam, né, os benefícios da Quero Quiro, da quiropraxia. Só que tem uma parte do vídeo que ele mostra os discos da coluna. Esses discos das colunas, eles são responsáveis meio que por várias partes do corpo, da coluna, tanto a função da visão, assim, todo mundo sabe a questão do fio nervoso que temos na coluna. Só que se é prejudicado esses fios nervosos, podem dar tantas doenças que a gente nem imagina, sendo que a maior parte das doenças são recorridas a esses fios nervosos. Tanto pode gerar sinusite, bom, como eu tinha dito, Alzheimer, você pode ficar tetraplégico, então tenha cuidado com a postura. Se for fazer algum exercício, sempre tente executar todas as ações de forma correta. A gente tem outro cuidado em relação ao descanso. A gente deve ter um cuidado em não querer fazer exercício direto, achando que vai ficar, assim, bombado de um dia para o outro. O nosso corpo, ele precisa repor as energias que gastamos para fazer tal exercício. Não só, mas talvez alguém que gosta de fazer natação, acho que quem já fez sabe, né, como que a perna e os ombros ficam doloridos, e nosso corpo, ele precisa repor energia e também fazer mais fibra muscular. Assim a gente consegue ficar mais revigorado para o dia seguinte. E a intensidade, né? As pessoas que provavelmente querem perder o peso ou ganhar massa muscular, elas têm que ter um cuidado de, tipo assim, não fazer uma coisa que provavelmente alguém mais avançado, com mais experiência em tal determinada modalidade, queira fazer. Um exemplo assim, uma pessoa que mal começou na academia já quer levantar 80 quilos. Não, tem que ir cuidado ali, etapa por etapa, o corpo ir se acostumando. E a relação do alongamento, né? Eu confesso que, sinceramente, eu não gosto de fazer alongamento, eu detesto fazer alongamento, só que a gente deve ter um cuidado e a consciência de que o alongamento, ele tem a importância para o nosso corpo meio que já ser um pré-aquecimento, ele já se acostumar meio que a alongar os tendões. Então, se você quer fazer isso, alonga. Não quero ver ninguém com um tendão rompido, se machucado ou torcendo de dor no chão. Essas aí são as nossas referências. É o site que a gente usou. Eu só não esqueci de botar o link aí da Quero Quiro, que eles explicam cada detalhe o que tem a função da coluna. E pra gente ter cuidado, senão nossa juventude, até a velhice, pode ir pro lixo. Só isso. Valeu. É isso, gente. Recado direto. Muito bom. Desenvolvam exercícios físicos com orientação. Próximo grupo. Oi, Sara Machado. Tá me ouvindo? Manda ver. Tô ouvindo. Vou colocar aqui para apresentar. Alguém do grupo atualiza o chat aí com título e componente, por favor.
tá apresentando ainda aqui, ainda não apareceu para mim não, mas já já deve aparecer. Tá bom. Gente, bom dia. Eu vou apresentar saúde mental e os integrantes do grupo são Ana Clara, Maria Luísa, Roberta e eu, Sara Machado. O que é uma saúde mental? A saúde mental ela é caracterizada pelo bom estar da pessoa, como ela contribui para a sociedade, como ela consegue apreciar a vida e, acima de tudo, como ela consegue controlar seus sentimentos, suas emoções, que pode ser tanto negativa e positivas. E como que ela lida, que vai mostrar se ela tem uma saúde mental boa. Como obter uma saúde mental boa? Mas sem instituto, a gente não define por si só se a gente tem algum problema ou não. A gente só consegue diagnosticar com a ajuda de profissional. A gente não pode pegar e falar, eu tenho um problema. Não. Precisamos de um diagnóstico. Mas como que a gente pode obter uma boa saúde mental? Com exercícios físicos, alimentação saudável, como o grupo falou, afastamento de relacionamentos onde há agressão física ou psicológica, desacelerar, conversar sobre seus sentimentos com uma pessoa de confiança e escrever um diário, que é muito ajuda. Na pandemia, tudo mudou. Tudo que a gente conhecia virou de cabeça para baixo. E uma prova disso é que o estudo da revista The Lancet falou que os casos de ansiedade e de estresse mais que dobraram. E o Brasil é o país que mais sofre de ansiedade. A depressão teve um aumento de 90%. E é tão necessário cuidar da saúde mental nessa época como nas outras, porque afeta o sistema imunológico, causando assim picos de estresse e crise de ansiedade, que prejudicando o sistema imunológico, você entra para o grupo de risco. Então, seu sistema imunológico fica abalado, sua saúde mental fica abalada e o caos, estrago, só vai acumulando tudo. E uma prova é que eu acho que todo mundo foi afetado pela pandemia de uma certa forma. O IAT, que só lá ter a paz, apresentar olhando para uma tela de computador é horrível, uma coisa que eu nunca imaginei fazer, mas estou aqui fazendo. Uma prova foi que eu melhorei muito no final da pandemia. Final não, né? Que a gente está na pandemia. Quando eu comecei a fazer atividade física, quando eu comecei para academia, que eu consegui estabelecer uma rotina de atividades que foi me ajudando. Porque antes, no início, eu estava muito compulsiva. Eu estava comprando muito, porque eu sabia que quando eu comprava pela internet, uma coisa, ela ia chegar. Uma coisa que a gente não sabe, tipo a vacina. A vacina tá chegando, mas quanto, né? Então, é isso. Esse foi o trabalho. Essas aqui são as fontes. E obrigada. Valeu, Sara. Obrigado aí pela apresentação. Depois temos a Júlia Ramos, Samara Craveiro e Davi. E aí eu acho que a gente encerra. Não sei se teve alguém que esqueceu de se inscrever aí. Podem mandar ver. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bom, vou colocar aqui para apresentar. Só um minuto. Tá compartilhando a tela? Ainda não. Ai, calma aí.
Tá começando a carregar aqui. Tá carregando aqui para mim também. Pronto. Bom, gente, o nosso tema, né, é qualidade de vida e relacionamentos afetivos, e o meu grupo é formado por mim, Júlia Ramos, pela Nicole Pacheco e pelo Pedro Henrique. A gente começou pesquisando o que é a qualidade de vida, né? Qualidade de vida é um método utilizado para medir as condições de vida de um ser humano, ou é o conjunto de condições que contribuem para o bem físico e espiritual dos indivíduos em sociedade. E eu também pesquisei o que são os relacionamentos afetivos, que são as relações que nascem e se mantêm, não por uma obrigação de relacionamento, mas porque existe afeto, cumplicidade e afinidade emocional e intelectual entre as pessoas. Bom, os relacionamentos afetivos, eles influenciam positivamente e negativamente na qualidade de vida. Por exemplo, relacionamentos afetivos podem te proporcionar variados sentimentos e apoio, te ajudam a alcançar uma aceitação e também influenciam negativamente, né? Praticamente todos aqui tiveram uma amizade que você realmente gostava da pessoa, mas que você sentia que ela não te fazia bem, mas que você não conseguia se afastar dela porque você tinha um afeto por ela, entende? Você gostava de ser amiga dela, mas te fazia mal. Então, isso é uma influência negativa dos relacionamentos afetivos na sua qualidade de vida. Também. Calma aí que eu me perdi. Também afeta a nossa saúde mental, como Sarinha falou sobre a escola, por exemplo. A gente tem amigos na escola que devem, né, ajudar a gente, porque amigo serve para estar ali com a gente o tempo todo. Mas às vezes tem aquela pessoa que você gosta, mas que não te dá um sentimento de autoconfiança, uma independência, sabe? É uma pessoa que te puxa para baixo. E esse tipo de relacionamento afetivo, ele influencia negativamente na qualidade de vida. Eu pesquisando, encontrei uma pequena história que diz que quando o inverno chegou, um grupo de porcos-espinhos se amontoou para se aquecer. Mas ao longo do tempo, os espinhos deles começaram a machucar uns aos outros e eles se afastaram. Mas eles começaram a sentir frio de novo e se ajuntaram novamente. E tornando a se machucar, eles se afastaram. E fizeram isso várias e várias vezes até aprender que podiam estar a uma distância que eles não se feririam e nem morreriam de frio. Então, assim, é todas as pessoas na nossa vida, a gente tem que ser como esses porcos-espinhos, saber a distância que a gente tem que dar dessas pessoas para ela não afetar a gente negativamente, e sim positivamente. E é esse o nosso trabalho, e essa foi as nossas fontes. Calma aí que não passou aqui. Ah, tá, é porque as fontes estão embaixo dos textos. E é isso, gente. Obrigada. Valeu, Júlia. Muito obrigado aí. Quem é o próximo grupo? Porque o chat voltou aqui, então voltou, não tem mensagem nova, então o próximo grupo pode já aparecer aí que eu confio na Samara Craveiro, isso, vai lá. O Cassiano, estão me ouvindo direitinho? Sim. O Cassiano vai tentar botar o slide aqui para mim, para eu poder ir apresentando. Beleza.
Para mim apareceu aqui já. Bom, o nosso trabalho é sobre qualidade de vida no transporte. Pode passar para mim, Cassiano. Obrigada. Qual o objetivo dos transportes? Bom, tem de tudo um pouco de transporte, de modo de transporte, né? Tem aéreo, subterrâneo, aquático, terrestre. E eu creio que o homem criou os meios de transporte para conseguir viajar e explorar o mundo de uma forma mais rápida. Mas com o tempo ele foi aproveitando para poder viajar a trabalho, a lazer, transportar ou importar produtos, ajudar outras pessoas em outros países de forma mais rápida, né? E até mesmo calma aí. E aí os meios de transportes conseguiram ajudar a nossa vida a funcionar de forma mais rápida, né? A gente consegue estar em outro país em menos de 10 horas, né? Dependendo de para onde for, viajando de avião, o que é bem diferente de como era antigamente. Pode passar para mim, Cassiano. Bom, como o transporte afeta a nossa qualidade de vida? Nossa qualidade de vida está totalmente ligada ao tratamento que nós recebemos, né? Se a gente chegar numa loja e for recepcionado de forma ruim, a gente não vai voltar para a loja porque não se sentiu bem. Então, imagina se você está num ônibus indo para o trabalho e senta do lado de alguém que passa um perfume horrível, que te ataca rinite e fica com fone de ouvido alto, tocando uma música insuportável. Tu vai ficar irritado, e ainda mais se a pessoa for grossa com você, se você pedir para baixar. E você chega na escola, vai estar irritado, não vai conseguir prestar atenção na aula direito. Então, isso vai afetar o seu lado acadêmico. Então, para a gente conseguir se ajudar e ajudar a qualidade de outras pessoas no ônibus, no Uber, assim, tem algumas regrinhas básicas que a gente tem que seguir. Por exemplo, no ônibus, priorizar gestantes, idosos, mães com crianças de colo ou deficientes, sentar primeiro, né, nos locais. Evitar passar perfume forte não é muito falado, mas para mim que tem rinite que ataca direto, é uma coisa que me afeta bastante. Tipo, eu tô num ônibus indo para Quixamã e aí tem alguém com perfume muito forte, eu passo mal e aquilo acaba comigo. Passo uma semana com a rinite atacada. Escutar música no fone de ouvido num volume, né, só para você escutar e não todo mundo do ônibus, conversar em voz baixa entre outros exemplos. Mas umas regrinhas básicas que ajudam as pessoas a ficarem de uma forma melhor e que não afete tanto a vida delas no transporte. Mas o que essas regras têm? Se você for bem tratado no local, o seu dia vai ser mais tranquilo, mais leve de se passar, né? Por isso, a gente tem que tentar ao máximo respeitar o direito do outro e tornar o dia dele mais tranquilo. Sem contar que se você procurar fazer o melhor pensando no bem-estar da outra pessoa, isso vai te tornar uma pessoa umas 10 vezes melhor do que você era quando você acordou, né? Pode passar para mim, Cassiano. Bom, acidente de transporte. Esse tema de transporte, eu não poderia deixar de falar de acidente, né? Porque com qualquer meio de transporte ocorrem acidentes.
Infelizmente, o maior índice são os de acidentes terrestres, geralmente de carros e motos. E pesquisas mostram, eu botei vários índices aí, né? Pesquisas mostram que só em 2018, cerca de 69.206 acidentes, sendo que 53.963 foram com vítimas, e resultando em 5.269 mortes no ano, só no ano. Então, isso um índice de mortes muito grande. São perdas, né? São vidas que ocorrem, e as principais causas desses acidentes são imprudências, como alta velocidade, dirigir alcoolizado ou no celular. E pra gente pode ser bobeira, tipo, eu vou beber uma cerveja ali no bar, né? Para quem já é maior de 18, teoricamente. E depois vou dirigir, vou voltar para casa e em algum momento sua visão pode ficar turva ou você ficar confuso. Pronto, aconteceu um acidente. Uma coisa que aconteceu em 2 minutos pode gerar um acidente que vai te afetar pro resto da sua vida. Então, eu não podia deixar de falar que, por mais que pareça bobeira, a gente deveria tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? E que são coisas bobas que acabam afetando a vida de outras pessoas, né? E mudam a vida delas pro resto da vida, né? Cassiano, pode passar para mim, por favor. Bom, transporte... Nossa, ficou sem imagem, desculpa. Transporte e meio ambiente. Existem meios de transportes, né, como carro, ônibus, perdão pelo barulho, transportes como carros, ônibus, motos e outros que liberam gases na atmosfera que afetam diretamente o nosso meio ambiente. Ou transportes como, por exemplo, aviões ou jatinhos, helicópteros, entre outros, que geram resíduos que ficam se decompondo por muito, muito tempo. E algo ainda pior, eles liberam uma toxicidade muito grande para os seres humanos, o que torna muito mais perigoso e difícil o manuseio para o descarte desses resíduos, o descarte correto. Mas tá todo mundo de boa com isso até agora, o mundo tá normal e tal. O mundo não tá normal, aos poucos ele tá sofrendo com esse tipo de coisa. E até agora tá levando, a gente tá conseguindo viver normalmente, mas tem pesquisas que mostram que mais para frente a gente pode nem ao menos conseguir respirar direito sem o auxílio de um oxigênio. E agora tu pensa que se você quer passar a sua velhice de máscara de oxigênio sem poder ir numa praia, por exemplo, porque já tá tudo contaminado, sabe? Tem uma pesquisa que eu gostei muito, quem viu o jornal ultimamente, viu essa pesquisa. Durante o lockdown, se não me engano foram de 6 meses, mostrou uma melhora muito grande na poluição mundial. Ou seja, a culpa é toda do ser humano, que foi só prender ele em casa que o mundo melhorou muito. E ele conseguiu evoluir muito mais. Passa para mim, fazendo favor. Passa para mim, fazendo favor. Eu botei transição. Nessa imagem, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas foi a melhor que eu consegui encontrar. Ela mostra os lados positivos e negativos da melhora no ambiente durante o período de lockdown. Tipo, queda na poluição de ar, águas mais limpas, animais nas cidades. Os animais têm se reproduzido com mais facilidade. E essas são as melhores que o mundo passou durante o lockdown. E isso é maravilhoso, né? São coisas que a gente deveria procurar fazer fora do lockdown, né? De preferência. Mas são coisas que têm afetado. O transporte afeta muito isso. Passa para mim, fazendo favor, Cassiano. E como para finalizar, né? Como que a gente pode ajudar o meio ambiente, que eu não podia deixar de falar sobre isso. Não precisa ficar preso em casa pro resto da vida, é só usar meios mais sustentáveis,
dividir um Uber com os amigos, pegar um ônibus ou ir de bicicleta. Não é difícil, só custa a gente entender. Mas, acabando aqui, eu termino o trabalho e é isso. Muito obrigado. E agora eu acho que nós temos o último grupo, que é o pessoal do local de trabalho, não é isso? Pessoal, eu joguei aí a lista de presença já no chat, tá? Mas daqui a pouco eu jogo de novo aí para quem por acaso tenha perdido. Davi, tá por aí? O Davi teve um problema no computador dele, daí eu vou tentar apresentar aqui. Aí eu vou desligar o legal. microfone e me dê um feedback aí pra ver se o som tá funcionando. Beleza. Ainda não tá saindo som, não. Você já deu play, não, né? Não tá saindo som, não. Eu dei play aqui. Vou tentar então com o microfone ligado pra ver se vai. Tá indo? Não deu play ainda. Meu Deus. Agora foi, Vou calma aí. tentar, então colocar. Dá o play, dá o play. Dani, ainda não foi o áudio. Eu vou tentar então colocar o vídeo passando aqui com o áudio do meu telefone. Vou aumentar o áudio com o telefone e colocar aqui perto da saída de voz. Ok. Tá indo? Não. Naquela hora, Não foi. o áudio estava indo no início, mas aí parou de passar o áudio. Esse arquivo vocês por acaso postaram no YouTube? Não, a gente te mandou no Classroom. Tá. Vamos fazer o seguinte, gente. Já são 11h36 e aí a gente tá com esse problema. A gente fica para esse grupo fazer a apresentação na próxima aula, tá? Acho que só falta vocês. E aí a gente encerra para não entrar aí no horário de almoço de vocês, né? De tarde vocês têm aula também. Pode ser assim? Tudo bem, então. Vou mandar a lista de presença de novo. Gente, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar, né, a nossa aula aqui de hoje. A gente continua na semana que vem
com a apresentação que faltou. E aí eu comento também tanto as apresentações quanto a atividade que a gente fez naquela terça-feira. Em relação aos demais trabalhos, vamos enviar aí essa semana, tá, gente? Para poder começar a corrigir os trabalhos de vocês do Corpo e Sociedade. E a autoavaliação pode ser por último. Pode deixar a autoavaliação para a semana que vem mesmo. Para a gente encerrar aí esse ciclo 2, beleza? Confiram aí se chegou a lista de presença. Mandei aí de novo no chat. Vejam se está ok. E me avisem aí. Beleza. Então, podem preencher aí a lista de presença. Quem terminou, se não tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, estão liberados e liberadas por hoje. Hoje nossa aula foi quase aí o dobro aí do tempo. Então, isso também entrará aí na nossa organização do calendário letivo. E obrigado pela presença de todos e todas. Também vou lá porque a louça do café da manhã ainda está atrasada, tá, gente? Bom dia aí para vocês. Oi! Se tiver como ficar até o final para falar com você. Beleza, mas não prefere falar na plataforma, não? Ou... Tá, eu espero aqui, calma aí. Deixa eu só deixar aqui a gravação. Tchau, gente. Valeu!